Josué capítulo 1. Deus encoraja Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Então Josué deu esta ordem aos oficiais do povo: Passai pelo meio do acampamento e ordenai ao povo: Preparai o vosso mantimento, porque em 3 dias atravessareis este Jordão, a fim de que entreis na terra que o Senhor vosso Deus vos dá por herança, para que dela tomeis posse. E Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: Lembrais-vos da palavra que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá esta terra. As mulheres, as crianças e o gado que pertence a vós devem ficar na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Mas vós, todos os guerreiros, passareis armados diante de vossos irmãos e os ajudareis, até que o Senhor tenha dado descanso a vossos irmãos, assim como deu a vós, e eles também tenham possuído a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então voltareis para a terra da vossa herança e dela tomareis posse, terra que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão, onde o sol se põe. Então eles responderam a Josué: Faremos tudo o que nos ordenastes e iremos para onde quer que nos enviares. Assim como em tudo ouvimos a Moisés, também ouviremos a ti. Apenas o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Quem se rebelar contra as tuas ordens e não atender às tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Apenas esforça-te e sê corajoso. Josué capítulo 2. Josué envia 2 espias a Jericó. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa. E lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegue-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem. E logo que eles saíram, a porta foi fechada. O acordo dos espias com Raabe. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles.
E ela lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora peço-vos, jurai-me pelo Senhor que, como agi com bondade convosco, também agireis com bondade com a casa de meu pai. E dai-me um sinal seguro de que protegereis a vida de meu pai e minha mãe, como também de meus irmãos e minhas irmãs, com todos os que lhes pertencem, e de que livrareis da morte as nossas vidas. Então eles lhe responderam: A nossa vida responderá pela vossa, desde que não denuncies os nossos planos, e quando o Senhor nos entregar esta terra, agiremos contigo com bondade e fidelidade. Ela então os levou a descer por uma corda pela janela, já que a sua casa ficava sobre o muro da cidade. Ela morava sobre o muro. E ela lhes disse: Subi para aquele monte, para que os perseguidores não vos encontrem, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem. Depois podereis tomar o vosso caminho. E os homens disseram-lhe: Nós seremos inocentes deste juramento que nos fizeste jurar, se não fizerdes o seguinte: Quando entrarmos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levastes a descer. E reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Quem for para fora das portas da tua casa será culpado da própria morte. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser as mãos em quem estiver contigo em casa, nós seremos culpados da morte dele. Mas se denunciares os nossos planos, estaremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. Ao que ela disse: Seja conforme as vossas palavras. Então ela os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão vermelho à janela. Eles se foram e chegaram ao monte, onde ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltaram, pois estes os procuraram por todo o caminho, mas não os acharam. Então os 2 homens retornaram, eles desceram do monte, atravessaram o rio, chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que havia acontecido com eles. E disseram a Josué: Certamente o Senhor nos tem entregue nas mãos toda esta terra, pois todos os moradores se derretem de medo diante de nós. Josué capítulo 3 A travessia do Jordão. Josué levantou-se de madrugada e, partindo de Sitim com todos os israelitas, chegaram ao Jordão e ficaram ali antes de atravessá-lo. E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do acampamento e ordenaram ao povo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Contudo, conservai entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos aproximeis dela. Assim sabereis o caminho pelo qual haveis de ir, porque por esse caminho nunca passastes. E Josué disse ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Josué falou aos sacerdotes: Levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Eles levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis.
Então Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E acrescentou: Desse modo sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, elas serão interrompidas, isto é, as águas que descem pararão e ficarão amontoadas. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levando a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de todo interrompidas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Josué capítulo 4. O memorial das 12 pedras tiradas do Jordão. Assim que todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor falou a Josué: Tomai 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes, do meio do Jordão, do lugar onde pararam os pés dos sacerdotes, tirai dali 12 pedras, levai-as convosco para o outro lado e colocai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Josué chamou os 12 homens que escolhera dos israelitas, um homem de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos israelitas. E isto será por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem: Que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram interrompidas, e estas pedras serão para sempre um memorial aos israelitas. E os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia falado a Josué, segundo o número das tribos dos israelitas. Eles as levaram consigo ao lugar em que pisaram e as colocaram ali. Josué amontoou também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apressou-se e atravessou. Assim que todo o povo acabou de atravessar a arca do Senhor, e os sacerdotes atravessaram à vista do povo. E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés atravessaram armados diante dos demais israelitas, como Moisés lhe tinha dito. Por volta de 40.000 homens prontos para a guerra passaram diante do Senhor rumo às planícies de Jericó. Naquele dia, o Senhor honrou Josué aos olhos de todo Israel, e eles o respeitaram, como haviam respeitado Moisés por todos os dias da sua vida. Depois o Senhor falou a Josué: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que saiam do Jordão. De modo que Josué deu esta ordem aos sacerdotes: Sai do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar e transbordaram em todas as suas margens como antes. O povo saiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, ao oriente de Jericó. E em Gilgal, Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão e falou aos israelitas:
No futuro, quando vossos filhos perguntarem a seus pais que significam estas pedras, contareis a vossos filhos, dizendo: Israel atravessou este Jordão a pé enxuto. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que atravessasseis, assim como fez ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que o atravessássemos. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, e a fim de que também temais o Senhor vosso Deus para sempre. Josué capítulo 5. A circuncisão dos israelitas. Quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo. Ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: Faze facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate-Aralote. Foi esta a razão por que Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho no deserto. Todos esses que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho, no deserto, havia sido circuncidado. Por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra que, sobre o juramento, prometera a seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Mas em lugar deles pôs os filhos deles. A estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar no acampamento até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: Hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. A Páscoa é celebrada. E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os israelitas não tiveram mais. Mas naquele ano eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou, e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: Estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu: Nenhum dos dois. Venho agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: Que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Josué capítulo 6. A conquista de Jericó. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó, o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias.
7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes este som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão, e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Prossegue e rodeai a cidade. Os homens armados marcharão adiante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas, que levavam consigo adiante do Senhor. E a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Josué dera esta ordem ao povo: Não gritareis, nem levantareis a voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos disser: Gritai, então gritareis. Assim eles fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no acampamento e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. As trombetas eram tocadas todo o tempo. Eles rodearam a cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia levantaram-se bem de madrugada e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo o que nela houver, será anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ficará viva, ela com todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. No vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Pois toda a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, e irão para o tesouro do Senhor. Então o povo gritou, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e quando o povo ouviu o som da trombeta, deu um alto brado, e o muro caiu rente ao chão, e o povo avançou para a cidade, cada um para o lugar que estava à sua frente, e eles tomaram a cidade. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Então Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. E os jovens espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus. Trouxeram todos os parentes dela e os deixaram fora do acampamento de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Somente a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro foram colocados no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus, e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros de Josué. Assim Josué poupou a vida da prostituta Raabe, da família de seu pai e de todos os seus,
e ela habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondera os mensageiros que Josué havia enviado para espionar Jericó. Também nesse tempo Josué declarou solenemente: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito a fundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocarás as portas. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama corria por toda a terra.